O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, citou o técnico colorado Roger Machado e também o Internacional nas últimas horas. Nesse vídeo a gente traz o que o técnico gremista falou e também uma reflexão dentro deste assunto trazido pelo técnico do maior rival. A gente também traz detalhes e bastidores da grande atitude tomada por Gabriel Mercado e que chamou a atenção de todos nos bastidores do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz dois assuntos importantes, porque o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, citou o técnico do Internacional, Roger Machado. Tem uma reflexão e um ponto bem importante nisso que foi citado pelo técnico do maior rival que eu quero mostrar para vocês aqui. E também bastidores sobre uma atitude, uma ação tomada pelo Gabriel Mercado, que está fora da temporada do Internacional e que também chamou a atenção de todos no clube. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Não esquece que o site é para maiores de 18 anos e brinque, jogue com responsabilidade lá na KTO, tá certo? Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, porque ele citou nas últimas horas o técnico do Internacional, Roger Machado. E dentro dessa citação tem uma questão bem importante que a gente também tem que refletir e informar aqui. Para contextualizar, quem não viu ontem, o Inter acabou empatando um jogo atrasado do primeiro turno, 2-2 com o Bragantino, e o Grêmio também tinha um jogo atrasado ainda do primeiro turno contra o Criciúma na Arena. O Grêmio acabou perdendo esse jogo por 2-1, segue próximo da zona de rebaixamento em pontuação, tá fazendo um ano muito aquém também daquilo que se esperava. E dentro disso, a pressão em cima do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, é muito grande. E na sua entrevista coletiva, e a gente sabe que é do tom do Renato nas entrevistas quando as coisas não dão certo, ele tentou terceirizar a todo momento. E ele coloca a culpa na imprensa, cita jogadores, enfim. Em determinado momento, ele cita o técnico do Internacional para falar como a imprensa trata os técnicos aqui no Rio Grande do Sul. Confere só. Mas eu sempre vou matar no peito, porque eu não escuto vocês, não leio, mas as pessoas me falam. Então, você sempre acha que quando ganha, o cara é bom. A maior prova está ali, o próprio Roger. Vocês queriam enterrar o Roger até um mês atrás. Hoje ele é bom pra caramba. Eu sempre achei ele bom, eu trabalhei com ele. Quando nós começamos a ganhar, o Grêmio é bom. Melhorou. O Grêmio agora é só perder que ninguém presta. Aí o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. E eu acho que, de certa forma, gente, é uma reflexão importante, porque eu discordo de muita coisa que o Renato falou e fala nas suas entrevistas coletivas, quando ele tenta terceirizar a culpa do que acontece, seja no Grêmio, ou outros técnicos fazem, já fizeram no Inter, já fizeram em outros clubes do Brasil e no mundo, quando eles colocam a culpa na imprensa, pelo momento da equipe, por aquilo que se fala, que nada mais é do que uma opinião futebolística, e comunicador muitas vezes informa e dá opinião. O que acontece? Esse ponto da entrevista eu não acho que o Renato tá errado. De fato, há um mês atrás, quando o Roger chegou, tinha muita gente que já queria crucificar o Roger, porque ele não conseguiu vencer os primeiros jogos. Ele teve dificuldade nos primeiros jogos. Tudo bem, o Inter, quando trouxe o Roger, disse que era um técnico que daria esse resultado e o Inter esperava isso a curto prazo, e ele não aconteceu. Até aí tudo certo. Mas ainda assim, ele recém estava chegando no ambiente do Internacional. Ele recém estava conhecendo a maioria do grupo de jogadores e começando a trabalhar. E é algo que a gente peca muitas vezes, não só como imprensa, mas talvez muitas vezes o torcedor também, de querer crucificar o cara antes da hora. Eu sou um cara que até não acho que crucifiquei o Roger, mas tenho certeza, eu não depositei nem um pouquinho de fé de que poderia dar certo com o Roger. Eu não esperava que pudesse dar certo com o Roger. E queimei minha língua, porque eu sempre soube que ele é um bom treinador, muito bom treinador, sempre gostei dos trabalhos do Roger, mas não achei que nesse momento daria certo no Inter, e tá dando muito certo. Eu queimei minha língua e é do jogo.
também isso. E essa reflexão do técnico do Grêmio, citando o técnico do Inter e o Internacional, também é bem interessante. Gente, eu quero falar agora sobre Gabriel Mercado, tá? Que tá chamando a atenção algumas ações dele no vestiário nas últimas horas. O Mercado não se afastou nem um pouco do vestiário do Inter depois da lesão no último domingo lá no Morumbi na vitória por 3-1 contra o São Paulo. Uma lesão grave de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele perdeu a temporada, não joga mais em 2024, já tem mais de 37 anos, mas é um jogador que não saiu do ambiente do Inter. O Inter ofereceu, para vocês entenderem, o Inter ofereceu para o Gabriel Mercado um voo para que ele voltasse logo depois do jogo no Morumbi, no domingo, e já fizesse os exames em Porto Alegre. Ele fez os exames no fim das contas em São Paulo, o Inter ofereceu para ele voltar depois desses exames de domingo para segunda, e ele não quis. Ele quis ficar com a delegação em São Paulo até o jogo contra o Bragantino. A delegação do Inter teve até um problema para chegar em Porto Alegre, eu vou falar sobre isso no vídeo da noite aqui, que a gente traz as principais informações do Inter no dia, e o Gabriel Mercado esteve nesse ambiente. Ontem, depois do jogo no Nabi Abichedi, também apareceu subindo ônibus de muletas, todo mundo acompanhando e conversando com ele, e é um jogador que quis ficar com a delegação. Ele ficou 4 dias a mais do que ele poderia, já que ele teve uma lesão lá no domingo e já poderia ter voltado para Porto Alegre para já adiantar a cirurgia, não. Ele fez questão de ficar com o elenco, com o grupo de jogadores. Eu passei ali no Nabi Abichedi, a gente vai pela arquibancada para subir para as cabines de imprensa, e ele estava passando de muletas no campo, ao lado do presidente Barcelos e do D'Alessandro, do executivo de futebol André Mazzucco, estava no vestiário antes, no intervalo e depois da partida, e é um cara que seguiu ao lado do grupo. E ontem a gente ouviu o Borré falando sobre isso, o Thiago Maia falando sobre isso, sobre a importância do Gabriel Mercado não ter saído do vestiário nesse momento em que o vestiário quis abraçar ele por conta dessa lesão que infelizmente tira ele dos gramados e só faz com que o Mercado possa voltar no ano que vem a jogar futebol com a camisa do Inter. E foi uma ação bem legal e que repercutiu muito bem dentro da direção e dentro do grupo de jogadores o fato dele ter pedido para ficar lá no estado de São Paulo com todo mundo. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.